Fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e feliz ano novo, galerinha, feliz 2024. E nada melhor do que a gente começar o ano com uma lista marota dos filmes mais aguardados de 2024. E aí a pergunta é, será que o filme que você tá aguardando tá nessa lista? Vale lembrar que não são todos, tá? Porque tem muito filme bom em 2024, então eu só peguei alguns que são os mais esperados. Uma coisa que é importante salientar é o seguinte, é de que a data desses filmes, ela pode sofrer alteração prévia, porque a gente sabe que filme vive alterando data de lançamento. Então, vamos conferir a lista. Filme 1, Meninas Malvadas, o musical. Bem, vamos começar por esse filme porque no início do ano a galera não fala de outra coisa e eu também não, porque eu tô obcecado. Eu passo 80% do tempo falando sobre esse filme e torço para que nos outros 20% alguém fale dele para poder eu comentar junto. E é exatamente isso, a gente vai ter uma nova versão do filme Meninas Malvadas. O filme, galera, tá sendo lançado 20 anos depois, desde o primeiro longa, aquele que foi estrelado lá por Lindsay Lohan. E a gente vai contar novamente com Tina Fey na cadeira de roteiro e também ela irá reprisar o seu papel como a professora Nursery. O musical ele vai seguir a história original, onde a gente tem aquela jovem Cade Harris que acaba se mudando da África para os Estados Unidos e começa a estudar em uma escola tradicional. E tudo parece bem até ela se bater com Regina George e o seu exército das plásticas. E aí, a sinopse dessa história, todo mundo sabe de cor salteado. Eu já posso dizer para vocês que vocês não vão precisar esperar muito para poder assistir esse filme nos cinemas, porque ele chega às telonas brazucas no dia 10 de janeiro. Então, já separa o look rosa, porque no dia 10 é dia de usar rosa. Filme 2, Pobres Criaturas. Cara, esse filme ele quase não entra na minha lista. Ele não ia entrar na minha lista não, porque eu não achei tão interessante a sinopse. Mas o que despertou a minha curiosidade foi o Globo de Ouro. Porque no Globo de Ouro, a gente teve a categoria de melhor atriz sendo vencida por Emma Stone, e a gente também teve a categoria de melhor filme de comédia sendo vencida por esse filme. Então, como ganhou, eu fiquei curioso e aí eu quero saber mais um pouco sobre esse filme. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que a história do filme se trata de uma mulher que morreu, mas ela é trazida de volta à vida, só que nesse processo de voltar à vida, ela acaba recebendo o cérebro do bebê que ainda não nasceu. Então, o que é que a gente pode esperar desse filme? A gente pode esperar uma história de romance com comédia, mas também uma dose de ficção científica que vai envolver essa história toda. E aí, se vai dar bom ou se vai dar ruim, a gente não sabe. Mas a gente poderá descobrir isso no dia 1º de fevereiro. Filme 3, A Cor Púrpura. E não, você não ouviu errado. A gente vai ter sim uma nova adaptação do livro de Alice Walker para as telonas. O primeiro filme ele foi lançado lá em 85 e foi dirigido pelo magnífico Steven Spielberg. E vamos combinar que esse filme foi um tremendo sucesso. Tanto na época, como até hoje, se a gente assiste esse filme, A Cor Púrpura, de Steven Spielberg, o filme ele é simplesmente muito, mas muito bom. Só que qual é a questão? Esse novo filme que vai ser lançado, ele vai ser lançado sobre a ótica de um musical. Só que qual é a questão ainda mais específica? É que esse filme, na verdade, é uma adaptação do musical da Broadway, que é uma adaptação do livro de Alice Walker. Então, para poder resumir, é a adaptação da adaptação. Pode ser que dê muito bom, né? Pode ser que o filme seja realmente muito bom, ou pode ser que essa sucessão de adaptações acabe tornando o filme fraco. Mas uma coisa que eu posso garantir é que a história em si, ela é muito boa. A história, ela conta a tragédia de uma mulher afro-americana e que está sendo ambientada lá por volta do século XX, onde ela vai acabar escrevendo cartas para Deus, contando como tem sido difícil a vida e tudo que ela passou. Mas, ao mesmo tempo, ela vai mostrar como também foi importante o apoio de um grupo de mulheres para que ela pudesse enfrentar todos esses processos. É assim, além de, como eu disse, o filme trazer uma história muito, mas muito profunda, recheada de críticas sociais, a obra também vai contar com um elenco de peso e que com certeza merece a sua atenção. Uma curiosidade é que ele já foi lançado lá nos Estados Unidos e inclusive concorreu a algumas categorias do Globo de Ouro, mas aqui no Brasil a gente vai ter que esperar um pouquinho mais porque ele vai estar disponível a partir do dia 8 de fevereiro. Então já sabe que no dia 8 de fevereiro você tem que comprar uma caixinha de lenços porque o choro ele é garantido. Filme 4, Madame Teia. E vamos combinar, né, galera? Não é lista de lançamentos se a gente não tem pelo menos um filme de herói. E eu preciso dizer pra vocês que, graças a Deus, 2024 vai ser o ano que a gente vai ter menos produções de filmes de heróis, principalmente quando comparado a 2023, porque a gente já tava de saco cheio desse tipo de produção. Mas seja como for, a Marvel tá apostando em um novo filme de heróis que vai ser ambientado no universo do Homem-Aranha, mas que não vai contar com o Homem-Aranha. E aí eu não sei dizer pra vocês se isso é algo bom ou ruim, porque todos os filmes que foram ambientados nesse universo que não contaram com o Homem-Aranha, pra mim, eles foram fracos ou totalmente irrelevantes. De qualquer forma, no longa estrelado por Dakota Johnson, a gente vai ter uma protagonista que ela vai utilizar os seus superpoderes pra poder combater um vilão
que parece meio que um Homem-Aranha da Shopee. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Isso porque a gente só vai descobrir se é bom ou ruim no dia 15 de fevereiro. Filme 5. Duna, parte 2. Como se não bastasse o calor que tá fazendo, a gente vai ser convidado a retornar ao deserto, mas em boas companhias. E eu tô falando da companhia de Timothée Chalamet e Zendaya. Isso porque a gente vai ser agraciado com uma história que fala sobre vingança e sobre uma guerra que já estava profetizada para acontecer, onde muitos, inclusive, estavam a chamando de Guerra Santa. E como a gente sabe, Duna Parte 1 foi um tremendo sucesso. Tanto a crítica especializada como também o público elogiaram demais esse filme. E aí é claro que se tem uma parte 2, as expectativas estão extremamente altas. Então, já sabe que tem que entregar bastante, ou então o filme vai ser detonado. Mas uma coisa que dá aquela sensação de que vai dar bom é de que, além da gente contar com um elenco que a gente já conhece dos personagens, a gente tem uma adição de outras pessoas, como por exemplo Austin Butler e Florence Pugh. Então, segura que vem coisa boa. Eu tô sentindo que vem coisa boa. Mas para poder a gente conferir essa aventura, a gente vai ter que segurar um pouquinho a ansiedade, porque ele só chega nos cinemas brasileiros no dia 15 de março. Filme 6. Planeta dos Macacos, o Reinado. Olha só, se tem uma franquia que eu acho que envelheceu bem, foi a franquia de Planeta dos Macacos. Isso porque, se a gente for analisar todos os filmes dessa franquia, a gente for pegar o roteiro desses filmes e analisar a base desses roteiros, a gente vai ver que a base é igual. Então, meio que todos os filmes, eles repetem a mesma coisa, mas, apesar deles repetirem a mesma coisa, eles conseguem fazer isso de uma forma muito interessante. A gente fica realmente envolvido na história. E aí, nesse novo longa da franquia, a gente vai dar um salto temporal e a gente vai ver um mundo onde os macacos, eles são a raça dominante e vivem em plena harmonia, enquanto que os humanos são obrigados a se esconder nas sombras para poder conseguir sobreviver. Só que aí o que é que acontece? Essa paz, ela pode ser perturbada porque um dos macacos acaba descobrindo algumas coisas que fazem com que ele comece a se questionar sobre tudo aquilo que ele aprendeu, se tudo aquilo que ele aprendeu de fato é verdade. E aí, esse macaco, ele vai ser uma peça fundamental para decidir tanto o futuro da raça dos macacos como da raça humana. Essa treta você vai poder conferir nos cinemas a partir do dia 23 de maio. Filme 7. Furiosa. Nessa prequela de Mad Max, a gente vai ter a história de origem da personagem que foi interpretada por Charlize Theron, que é maravilhosa, perfeita, incrível. Só que dessa vez a gente vai ter Anya Taylor-Joy dando vida a essa personagem na sua versão mais jovem. No longa, galera, a gente vai descobrir como foi que a Furiosa ela se juntou ao comboio do Immortan Joe e como é que ela se consagrou como uma lenda, como a gente viu lá no filme anterior. E aí, essa adrenalina frenética toda vai poder ser conferida nos cinemas no dia 23 de maio. Filme 8. Um Lugar Silencioso, dia 1. E é claro que não podia faltar um suspensezinho nessa lista, né? Isso porque dia 1 ele vai ser um spin-off da franquia de Um Lugar Silencioso, onde a gente vai ver o que foi que aconteceu no dia em que os alienígenas invadiram a Terra. Então a gente vai ter noção de como foi que toda essa bagaça aconteceu. Claro que a gente já teve uma ideia de como foi que isso aconteceu lá no início de Um Lugar Silencioso parte 2, e aí talvez algumas respostas que a gente tava querendo, a gente vai conseguir nesse filme. E aí, esse longa, que é estrelado pela maravilhosa Lupita Nyong'o, chega pra gente nos cinemas no dia 27 de junho. Filme 9. Deadpool 3. Olha, se tem um filme que eu tô ansioso pra poder assistir em 2024, esse filme é Deadpool 3. Isso porque eu sou apaixonado por esse anti-herói. Eu gosto muito, mas muito dele, e mais do que isso, eu gostei muito de como a história dele foi contada ao longo desses dois filmes. E aí, depois que eu descobri que Hugh Jackman também estaria nesse filme, retornando ao seu papel de Wolverine, pronto, aí que foi assim, foi a loucura. E aí as teorias da conspiração começam a tomar conta da minha mente, já começam a inventar um bocado de coisa, e eu sei que não vai ser nada do que eu inventei, e vai me surpreender muito mais do que aquilo que eu inventei. E a espera, meus amigos, a espera vai ser longa, vai ser muito longa. Isso porque o nosso anti-herói mais irreverente, ele só chega pra gente no segundo semestre do ano. E aí, a gente vai ter que esperar até o dia 25 de julho pra poder assistir a essa obra de arte. Filme 10. Coringa 2, Folie à Deux. Aqui a gente não precisa nem de introdução, né? Depois do sucesso bombástico que foi o Coringa, estrelado por Joaquin Phoenix, a gente esperava uma continuação, e essa continuação ela veio graças a Deus. E aí a gente tem que se perguntar o que é que vem. Por quê? Porque a gente também não tem uma sinopse muito bem estabelecida, a gente tem alguns pontos aí que a galera acha que vai ser, mas a gente não tem nada muito concreto. Inclusive tem alguns críticos que acreditam que esse filme ele vai ter meio que um enfoque musical. E aí é justamente por essa incerteza que a gente não sabe se o filme ele vai ser bom
ou vai ser ruim. Mas independente de qualquer coisa, sendo um musical, sendo um documentário, sendo em preto e branco, sendo com realidade aumentada, não importa. Uma coisa que eu tô muito ansioso pra ver nesse filme é a atuação de Lady Gaga como Arlequina. Porque a gente tá muito acostumado a ver a atuação de Margot Robbie, né? Aquela atuação que eu acho incrível. Só que a gente já sabe que Lady Gaga vai dar uma roupagem diferente a essa Arlequina. E eu confesso a vocês que as poucas coisas que eu vi do filme com a presença de Lady Gaga, as poucas cenas que eu vi, eu fiquei interessado. Mas a gente vai ter que segurar muito a ansiedade, mas muito, porque o filme ele só chega pra gente no dia 3 de outubro. Filme 11, O Alto da Compadecida 2. Não sei, só sei que foi assim e eu quero demais. E é exatamente isso, uma das duplas mais incríveis do cinema nacional está de volta. Quer dizer, cinema nacional não, do cinema mundial. É exatamente isso que eu tô falando. Chicó e João Grilo, eles estão de volta pra mais uma aventura que promete arrancar muitas, mas muitas gargalhadas do público. O filme, galera, ele deve se passar em torno de 25 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme e vai fazer com que a gente veja como é que tá a vida desses nossos protagonistas, que com certeza vão arranjar alguma encrenca, mas que vai ser aquela encrenca gostosa e que a gente vai simplesmente se apaixonar da mesma forma que a gente se apaixonou pelo primeiro filme. Entretanto, a má notícia é que o filme ele não tem uma data concreta de lançamento, mas é esperado que ele seja lançado em dezembro de 2024. Então bora aguardar. Filme 12, O Corvo. Eita que tem cheirinho de coisa boa no ar, isso porque o protagonista desse filme é um dos meus atores favoritos. E eu tô falando de Bill Skarsgård, o nosso eterno Pennywise. Nessa história, galera, Skarsgård ele é assassinado junto com sua esposa, e aí ele acaba retornando dos mortos em busca de vingança. Bem, quem é rato de cinema sabe que esse filme já foi lançado lá em 94 e foi estrelado por ninguém menos do que Brandon Lee. Só que aí a gente sabe que tragicamente o ator acabou sendo baleado nos sets de filmagem por uma bala real e veio a óbito. Mas de qualquer forma, esse filme O Corvo, ele vem com grandes promessas na mão de Skarsgård e a gente espera que seja um filme sombrio e um pouco doentio em alguns quesitos, e a galera tá esperando muito. A questão toda é que esse filme não tem data e não tem mês de lançamento. A única coisa que a gente espera é que realmente ele seja lançado em 2024. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vídeo de lançamentos do ano vai virar uma tradição aqui no canal. Então se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!